Nessa lição, nós vamos aprender alguns conceitos básicos da pesquisa quantitativa em educação que nos permitirão prosseguir de forma mais saudável na nossa jornada. A primeira questão diz respeito ao método, certo? Frequentemente, na pesquisa quantitativa, vocês vão ouvir falar de métodos cujos nomes, com nomes que não são autoexplicativos, certo? Vocês vão ouvir falar de análise multivariada de variância, análise de covariância, regressão múltipla, análise de correspondência múltipla ajustada ou conjunta, ou análise fatorial, exploratória ou confirmatória, certo? Cada método desses é um mundo, é um universo, certo? E demanda muitas horas de estudo para que você possa se apropriar um pouquinho deles, certo? Antes da gente começar a visitar esses métodos e entendê-los e aprender como que eles funcionam dentro do R, como é que a gente programa isso, como é que a gente faz essas análises, a gente vai fazer isso, eu preciso que vocês tenham uma visão geral, ou que a gente construa mentalmente uma estrutura ampla na qual esses métodos possam ser ancorados, certo? Então, o primeiro movimento nessa lição é construir uma ancoragem para os métodos quantitativos que nós vamos estudar ao longo de todo esse curso. E não são poucos métodos, certo? Portanto, o que eu vou falar nos próximos minutos deve permitir que vocês tenham uma visão, inclusive, de como o nosso material está estruturado. Bacana? E como ele está estruturado? Ele está estruturado pensando em 3 distinções básicas que qualquer analista deve ser capaz de fazer na hora de avaliar qual é o método mais adequado para um certo problema de pesquisa, certo? Obviamente, eu gostaria que vocês, nos próximos minutos, refletissem sobre o problema de pesquisa que vocês têm, certo? Se tem. Bacana, supondo que vocês estejam conduzindo uma pesquisa quantitativa, onde essa pesquisa se encaixa dentro dessas 3 distinções que eu vou fazer. Bacana? Elas são distinções muito simples. Vejam só. Então, são três pares de irmãos gêmeos que nós vamos aprender a distinguir. Muito parecidos, mas diferentes. A primeira distinção diz respeito às variáveis, à quantidade de variáveis na sua análise. Nós dizemos que um método estatístico é bivariado quando ele envolve a relação entre 2 variáveis. Bem autoexplicativo, né? Quando ele envolve muitas variáveis, nós diremos que esse método é multivariado. Em geral, nós preferimos métodos multivariados, porque a maioria das questões educacionais interessantes requer olhar ao mesmo tempo para um conjunto diversificado de informações, que geralmente estão codificadas em variáveis diferentes. Por outro lado, os métodos multivariados, eles não são tão simples assim, e do ponto de vista pedagógico é estratégico, é interessante que a gente comece estudando os métodos bivariados, para depois disso generalizarmos esses métodos, e essa generalização inclusive já produz imediatamente alguns métodos multivariados bem interessantes. Então, nós começaremos a nossa jornada pelos métodos bivariados, mas eu imagino que vocês não os utilizarão realmente. Bacana? A segunda questão, na verdade a segunda é a mais sutil das 3. Eu vou deixar ela por último, certo? Vou fazer o seguinte, eu vou discutir a terceira distinção primeiro, que diz respeito à maneira como as variáveis estão codificadas. E como que as variáveis estão... O que quer dizer como as variáveis estão codificadas? Existem 2 grandes tipos de variáveis, certo? Duas formas principais de você implementar uma variável dentro de uma estrutura de dados que vai ser analisada no R ou em qualquer outro programa. O primeiro tipo de variável é chamada variável escalar ou intervalar. O que é uma variável escalar ou intervalar? É uma variável que pode ser interpretada ou cujas distâncias podem ser interpretadas como intervalos. Vamos tentar dar um exemplo. Eu tenho 3 alunos, o aluno A, o B e o C, Maria, João e José, certo? Se vocês quiserem. O primeiro aluno tirou 10 na prova, o segundo aluno tirou 9, o terceiro aluno tirou 8. Eu posso afirmar que a distância
entre o aluno que tirou 10 e o que tirou 9 é a mesma distância entre o aluno que tirou 9 e o aluno que tirou 8. Se você pode fazer essa afirmação, então essa variável é dita intervalar ou escalar. Variáveis tipicamente escalares ou intervalares são as variáveis, a nota no Enem, certo? Ela é uma variável tipicamente escalar. Ou a nota em outros exames nacionais padronizados, certo? Essas notas elas são intervalares. A nota, por exemplo, a nota dos programas de pós-graduação e graduação, depois que ela foi codificada, antes ela é intervalar, mas depois que ela é publicada, como, por exemplo, a gente diz que a universidade tal tem nota, um curso de pós-graduação é nota 7, pá, e o outro é nota 6. Então, a distância, a gente em nenhum momento está afirmando que a distância entre os cursos de nota 7 até a nota 6 é a mesma distância de nota 6 a nota 5. Ninguém está fazendo essa afirmação. O que essas notas fazem é ordenar os cursos. E isso nos leva, então, a um outro tipo de variável, que é a variável categórica. Algumas variáveis são organizadas em níveis, não em escalas, certo? Essas variáveis são ditas categóricas. A maioria das variáveis obtidas em questionários socioeconômicos são variáveis do tipo categórica. Por exemplo, renda, escolaridade do pai, escolaridade da mãe, a cor, sexo, todas essas variáveis elas são apresentadas em níveis. E tipicamente, num questionário, elas aparecem como uma múltipla escolha, certo? É isso. Então, essas são as variáveis ditas categóricas. Há dois tipos de variáveis categóricas. Quando essas categorias elas são ordenadas, nós dizemos que essas variáveis categóricas são ordinais, certo? Exemplos: renda e grau de escolaridade dos pais são variáveis tipicamente ordinais, certo? Porque elas supõem uma ordem. Os níveis eles podem ser empilhados de uma maneira ordenada, do tipo, no sentido de que o primeiro vem antes do segundo, que vem antes do terceiro, que vem antes do quarto, certo? Há outras variáveis categóricas que não são ordenáveis. Essas são ditas nominais, certo? Exemplos de variáveis tipicamente nominais: nacionalidade, endereço, a unidade da federação onde aquele aluno estuda ou a escola onde aquele aluno estuda. O que não quer dizer, obviamente, que as nacionalidades, a cor da pele, o estado onde você mora, o sistema educacional no qual você estuda, todos esses entes não possam ser, de acordo com algum critério, ordenados em algum momento da análise, né? Como talvez alguns sejam mais privilegiados, outros sejam mais periféricos. É sempre possível fazer esse tipo de ordenamento, mas esse ordenamento ele não está dado no próprio nível, entende? Então, nesses casos, a gente vai dizer que nós vamos dizer que estamos diante de variáveis nominais. Variáveis binárias podem ser um terceiro tipo, porque como elas são só duas, não faz muito sentido você colocar em questão se elas são ordenáveis ou não, né? Então, a gente pode dizer que simplesmente são binárias e elas às vezes têm um tratamento diferente também. Bacana? Agora vamos voltar à segunda distinção, certo? Que é a mais sutil de todas, que é a do tipo de relação. Há dois tipos de relação usuais, certo? Que nós precisamos distinguir quando nós vamos escolher ou vamos interpretar os resultados de uma análise quantitativa. Os tipos de relação são relações associativas e preditivas, certo? Vamos falar sobre as relações associativas. As relações associativas são sempre simétricas. A afirmação do tipo x está associado a y e y está associado a x devem ser consideradas equivalentes lógicos e por isso demandam métodos que respeitam essa reciprocidade, certo? A reciprocidade de x com relação a y. Os exemplos bivariados típicos são análises de correlação e tabelas de contingência. Então, assim, pode parecer muito banal, e é mesmo, mas é porque é muito fundamental. Dizer que Maria está casada com João deve ser equivalente a dizer que João está casado com Maria. E se você está fazendo uma análise que funciona, que pensa desse jeito, que deve ser interpretada com essa simetria,
é importante que você escolha um método estatístico que também tenha essa simetria, porque nem todos têm, certo? E os que não têm vão cair na segunda categoria, que são os métodos os métodos de relações preditivas. Relações preditivas, elas não são simétricas e por isso são mais convenientemente tratadas com métodos de linguagens especiais. Quando estamos investigando relações preditivas, faz sentido distinguir as variáveis independentes e independentes. Essa distinção só é possível quando esperamos que o comportamento de uma variável possa ser explicado pelo comportamento de outra. Os exemplos bivariados típicos são a regressão e a análise de variância. Quando a gente está falando em efeito, por exemplo, o efeito de um tratamento médico ou o efeito de um tratamento educacional, o efeito da inserção de um material novo, de um currículo diferente, de um método de ensino diferenciado. Quando você está falando no efeito de uma prática, você instintivamente está fazendo essa distinção ou está pensando numa relação que nós dizemos que é uma relação preditiva, certo? Você quer saber se uma certa prática produz um resultado, né? Ou até mesmo, né? Se a origem social, que eu tipicamente faço, se a origem social produz, em que medida ela produz um efeito educacional. Bacana? Esse tipo de pergunta é uma pergunta de caráter preditivo. Ela está pensando uma relação entre variáveis que é uma relação preditiva. É diferente dessa relação associativa, do tipo se João está casado com Maria, Maria está casada com João. Assim, não, entende? Não. Dizer que a origem social pode contribuir para um resultado escolar favorável não quer dizer que, em nenhum momento estou colocando em questão, que o fato de uma pessoa ter um resultado escolar favorável implica que ela tem uma origem social privilegiada. Não estou falando essa questão, percebe? Então, essa diferença, essa assimetria, ela é super sutil. E ela é muito importante para a maneira como nós vamos interpretar o resultado. E ela está, de alguma maneira, ou não, incorporada aos algoritmos dos métodos. Por isso é importante a gente conseguir distinguir que alguns métodos são tipicamente associativos, enquanto outros são tipicamente preditivos, certo? Nós vamos voltar a essa distinção ao longo de todo o nosso curso, com muita calma e tranquilidade. Bacana? Dito tudo isso, feitas essas três distinções, vocês podem olhar para o quadro 1.1 e tentar localizar no livro de vocês, no nosso material, certo? Quais são os métodos que, por exemplo, serão mais convenientes para o tipo de pesquisa que você tem em vista. A primeira distinção que a gente faz, vejam aqui, ó, diz respeito à quantidade de variáveis. Você está pensando em fazer uma análise bivariada ou multivariada? Pronto. Aqui você já tem uma separação importante. Digamos que eu queira fazer uma análise bivariada. Agora eu preciso saber, no segundo nível, qual é o tipo de relação que está implicada entre essas, está suposta, que eu presumo, certo? Entre as variáveis do meu estudo. Se essas relações são mais preditivas ou mais associativas. Decidido isso, eu posso olhar quais são as variáveis envolvidas. Se elas são categóricas, escalares, categóricas e escalares, certo? Se eu fizer, uma vez que eu faço essa distinção, eu caio aqui exatamente na lição, ou no capítulo, se vocês preferirem, certo? Na lição onde a análise mais adequada para aquela situação está discutida. Certo, pessoal? Então, como vocês podem ver, primeiro a gente vai discutir métodos bivariados e depois os multivariados. E dentro de cada um deles, primeiro nós discutiremos métodos que são preditivos, depois métodos associativos. E isso nos levará até o final da lição 12.